Primeiro turno das eleições municipais mostra uma vitória do Centrão. Gabriel Galípolo é aprovado pelo Senado para presidir o Banco Central. Eu sou Mano Ferreira. Eu sou Débora Bizarria. Curta, compartilhe esse vídeo, ative o sininho ou assine o feed do nosso podcast nos principais agregadores para receber as atualizações. Esse é o Livrescast. Primeiro turno das eleições municipais aconteceram em todo o Brasil e tivemos um enfraquecimento da polarização, Débora. Eu acho que foi interessante ver isso, né? A gente tava todo mundo na expectativa para ver pós-2022 como é que iam ser as eleições municipais e eu acho que quase ninguém foi pego de surpresa. Só quem apostou muito na polarização. Pois é, milhões de brasileiros foram às urnas e houve muitos cenários apertados, como em São Paulo, mas também lugares em que não deu muita emoção. Teve uma tendência muito grande de reeleições, né? Isso foi um fator, sem dúvida nenhuma, que chamou muita atenção. É o caso, por exemplo, do prefeito Eduardo Paz, no Rio de Janeiro. E também do João Campos, lá na nossa terra, mano. E o JHC em Maceió, diversas gestões foram muito bem votadas para que tivessem continuidade. Um ponto que eu acho muito interessante destacar, eu vi um levantamento, não lembro se foi na Folha, ou no Poder 360 talvez, de que eles pegaram as 100 cidades onde houve maior destinação de verbas das emendas parlamentares ou das chamadas emendas PIX. Em outras palavras, aquele dinheiro que vem por meio de uma articulação com o Congresso Nacional, com o deputado federal ou com o senador, e que acaba pingando no município de uma forma extra-orçamentária do ponto de vista do município, né? Ou seja, a gestão tinha um determinado planejamento financeiro com recursos próprios, com os repasses naturais dos fundos de participação dos municípios, mas de repente, em função de uma articulação política, pinga um dinheiro a mais e a gestão consegue realizar. Sabe quanto foi o índice de reeleição Nesses 100 municípios, né? 100 municípios? Foi 98% de reeleição, seja do incumbente, né, da pessoa que tá na reeleição, ou do mesmo grupo político. 98%. Mas tem um outro dado, mano, que vale levantar, que eu vi o Pedro Doria levantando ontem, hoje é quinta-feira, né, no episódio do Ponto de Partida de quarta-feira, que ele falou o seguinte, que a esquerda tá um pouco na crise, discutindo sobre o que aconteceu com eles, que tem rolado um encolhimento, vamos dizer assim, das eleições para esse campo político. E ele lembrou uma coisa, que o PT foi o partido que mais recebeu emenda parlamentar, emenda PIX, e mesmo assim não conseguiu, aparentemente, ter esse tipo de realização que aparentemente o Centrão, vamos chamar assim, acabou tendo nas eleições. Então, ao mesmo tempo que parece que as emendas PIX ajudaram bastante, muitos gestores públicos, dependendo do espectro ideológico, ajudam muito, mas não fazem o trabalho não fazem inteiro, tudo, né? Exato. Ou seja, isso é uma amostra muito interessante de como, apesar da gente ter visto nos últimos anos o debate político, especialmente nas redes sociais, ser tomado pelo embate de personalidades entre Lula e Bolsonaro, como se o Brasil fosse dividido entre fascistas e comunistas, né? Fosse todo mundo é esquerdista nesse país. Quantas vezes eu ouvi coisas desse tipo? Todo mundo virou fascista, está lobotomizado pelo Bolsonaro. Ou, como gosto de falar dos meus irmãos na fé, né? Os evangélicos querem transformar o Estado brasileiro no conto de Aia. Também é uma crítica comum. É verdade. Apesar da gente ver esse tipo de narrativa na superfície da discussão política, o que a gente vê como resultado das urnas é o velho Centrão. Que é o velho e gestões bem avaliadas, e aí dá para discutir o mérito, né? Se o eleitor tá prestando atenção nas coisas que deveria ou não, tá prestando atenção em resultado de política pública, mas de qualquer forma gestões que são melhores avaliadas tendem a ser reeleitas ou conseguir fazer sucessor.
gestões não tão bem avaliadas ou projetos políticos que parecem não aderir com a boa parte do eleitorado não estão conseguindo se eleger. Muito mais do que a questão dessa disputa polarizada. Claro que tem os vereadores que ganham ali muito nesse discurso, mas não parece ser a maioria, né? Pelo que os dados estão mostrando. É muito interessante, porque quem tá sorrindo à toa nessa história toda é um personagem muito brasileiro. Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, aquele que montou o PSD, o Partido Social Democrático, que não é social-democrata, dizendo que o partido não seria nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, muito pelo contrário. O nem de centro é muito bom. Agora, ele se afirma como um representante do centro político brasileiro. Mas é muito curioso, porque quando a gente olha, há muita diversidade de visões e propostas dentro de partidos como o PSD, né? Então, o jogo fica muito embaralhado, né? E, no fundo, a gente debate pouco programa, né? A gente debate pouco agendas produtivas para o futuro. Eu acho que o melhor símbolo disso foi São Paulo, que, querendo ou não, por ter, vamos dizer assim, grandes influências de uma elite intelectual que, enfim, em tese se preocupa com isso, o debate não foi pautado em nada ou quase nada sobre proposta. Sabe, assim, eu não sei, assim, eu sei porque eu preciso estudar para trabalhar, mas assim, eu não vi sendo debatido, melhor dizendo, nada sobre o que pensam o Nunes, o Boulos ou o Marçal sobre o transporte público, por exemplo. A gente não vê essa coisa toda aparecendo, sabe? Assim, quando vai falar dos debates, quando vai falar dos programas, quase não se fala disso. E acho que, enfim, tanto as pessoas que estão nas redes, como às vezes parte da imprensa, às vezes acaba tendo esse vício de cobrir tudo pela ótica de Brasília, pela ótica das eleições federais passadas. E eu acho que às vezes a gente fica muito refém como eleitor de ter essas lentes um pouco focadas em pontos específicos e não necessariamente no que vai fazer mais diferença para a vida do eleitor no dia a dia, né? Que é transporte, como a cidade pode trabalhar segurança pública, tipo, de verdade, como é que as pessoas podem empreender no município e todos os temas de política pública que a gente trata aqui no caderno, vale dizer, mas que dificilmente os grandes candidatos acabam abordando. Fica tudo naquilo, eu sou do lado do Bolsonaro, eu sou do lado do Lula, vote em mim porque eu sou do lado do bem. Ou, como no Rio de Janeiro, vote em mim porque o Flamengo terá um estádio, Ozempic. o YouTube terá um show gratuito e vai ter Ozempic no SUS. E teremos Ozempic no SUS. Eu gostei muito desse. E Brasil... É muito curioso, né? A dinâmica política brasileira, porque entre o chamado voto de opinião, a gente perde muito tempo numa discussão supostamente ideológica entre tribos esquerda e direita, Lula e Bolsonaro. E na prática, de fato, o que a gente vê é que a verdadeira ideia que precisa ser contraposta não é nem fascismo nem comunismo, né? É uma ideia sobre a função do Estado, sobre a função de políticas públicas e sobre como, no fim das contas, a gente precisa ser capaz de estimular o pensamento para além do próprio umbigo, né? Porque as pessoas acabam votando... Perfeito. Eu acho que... Eu vou dar um exemplo do que eu vi muito na internet. Eu vi pastor evangélico, e aí eu posso falar dos meus, né? Falando assim, preste atenção em quem votar, vote em gente que defende a família, que defende não sei o quê. E umas coisas assim, o que é defender a família? Sabe? Eu queria ter visto esse cara, já que ele tá dando um guia geral no que prestar atenção, que votar, que eu acho que é do jogo, poderia ter dito, cara, pesquisa aí o que o teu vereador, o teu prefeito tá propondo de creche. Não é sobre a família? Então, beleza, o que é que estão propondo de creche? Saúde de atendimento. Vamos cuidar das Como crianças. cuidar das gestantes, por exemplo. Tem programa de inserção produtiva para mãe solo, que são um número absurdo no Brasil. Então, vamos defender a família? Vamos. Mas como é que a gente defende a família? O que é isso na prática? O que é que a gente tem que prestar atenção para defender a família, já que você se importa tanto com a família, sabe? Isso me pegou de um jeito, porque vira uma coisa umbiguista de... não, então na real é para você procurar o discurso e ver o cara falando
sobre que tipo de família ele quer na vida e não tratando as famílias reais que a gente tem no Brasil. E como ajudar elas a se desenvolver, a prosperar, a... Enfrentar os gargalos da vida exato, real. Né? Exato. Então, assim, me pegou muito porque eu fiquei, gente, se nem, sei lá, uma galera que eu sigo, que é inteligente, que é estudada, que é formada, não consegue fazer um apontamento do que é importante, porque eu acho a família muito importante, mas aí tem que... Então, tem que concretizar isso para mostrar e para ajudar até as pessoas a pensarem o que é importante para elas de verdade, né? Isso é muito interessante porque me faz pensar na dicotomia entre identitarismo versus política pública, né? E a gente tem visto Isso aí o de direita e de esquerda, né? Que o pessoal pensa só no de esquerda, assim. Conceituando o que eu quero tratar aqui. O identitarismo, na minha visão, é este fenômeno em que a identidade, ou melhor dizendo, a sinalização de identidade que lhe faz pertencente a um grupo ou outro, a uma tribo política, acaba ficando preponderante na discussão e no comportamento político em detrimento das agendas. De verdade. Então, é muito engraçado, porque é como se o debate ideológico, no lugar de trazer uma tradução de visão de mundo em termos de propostas de política pública, tem sido capturado e levado para esse lugar que o debate ideológico é basicamente sobre como você performa um estilo de vida que lhe identifica numa determinada tribo social. Isso, e não sobre o estilo de vida em si. É mais sobre a embalagem do que sobre o conteúdo. Me chamou muita atenção justamente por isso, porque eu queria ver. Não, beleza, a gente tá preocupado com as pessoas, com as famílias, com liberdade religiosa que seja, ou qualquer outra coisa, liberdade de expressão. Ok, como é que se traduz na prática? O que é que a gente pode fazer a respeito? Então, assim, é muito uma sinalização de dizer, olha, é um jeito de dizer voto na direita sem dizer voto na direita, mas que na minha opinião é muito pior do que simplesmente dizer uma lista de candidatos, assim, que, sei lá, você acha interessantes por causa das propostas. Não, é só ver aí quem parece de direita, quem parece gostar de crente, quem parece gostar de cristão, no caso, tô falando do exemplo que eu dei, mas vale a mesma coisa pra esquerda, pra progressista, até pra liberais, às vezes, enfim, para quem usa um discurso liberal, às vezes acaba se perdendo também um pouco na embalagem, não necessariamente focando nas propostas. Então, eu sinto muita falta disso e acho que em eleição municipal é ainda mais... há ainda mais esse distanciamento entre a embalagem e a performance da discussão de agenda concreta. É verdade. Agora, vale destacar que neste processo eleitoral nós tivemos a participação de vários associados do Livres. Sim. Que disputaram esse pleito e, com muita coragem, colocaram o seu nome à disposição, muitas vezes sem tantos recursos. E sempre de maneira muito propositiva. Foi uma coisa que eu senti muito orgulho, e eu posso dizer isso com toda a sinceridade do mundo, não só porque eu trabalho aqui, que foi um trabalho construído com muita sinceridade e com muita conexão com a própria base eleitoral. Não adianta ficar citando exemplos aqui, porque são muitos e todos estão de parabéns. Mas eu acho que vale destacar, por exemplo, o trabalho que o Gabriel Azevedo fez na disputa à prefeitura de Belo Horizonte, trazendo uma discussão como há muito tempo eu não tinha visto, de política urbana, de liberalismo urbano. De fato. Que é basicamente assim, a materialização de várias das ideias que estão no nosso caderno de políticas públicas sobre a importância de fachadas ativas, a importância de uso misto, de acesso à cidade na prática. De flexibilizar as possibilidades do empreendedor atuar na cidade, da cidade ser viva, né? Sem uma rigidez centralmente imposta pela prefeitura, mas com a possibilidade de a multiplicidade das expressões urbanas florescerem na cidade, né? E ele conseguiu trazer essas ideias e traduzir essas ideias em propostas concretas, como a questão da outorga onerosa, como fim da limitação da obrigatoriedade de recuos nos terrenos, como existe hoje. E vale dizer que, por exemplo, só para concretizar ainda mais, a questão do recuo ela é bem importante porque
Na medida que você faz com que o prédio esteja afastado da calçada, você cria insegurança. Fica aquela coisa meio... Não sei se você que tá vendo em casa já teve a sensação de estar num bairro, às vezes até rico, que tem aqueles muros altos e os prédios distanciados, aquelas muretas em que você não vê nada, não tem um pé de pessoa passando na rua, e você se sente inseguro. E faz com que não tenha movimento na rua. E isso tem impacto não só para a sensação de segurança, mas para segurança de maneira concreta. E tem evidências razoáveis sobre isso. E é muito legal ver na prática os líderes livres defendendo esse tipo de medida, porque tem um impacto na qualidade de vida de quem mora na cidade que é abundante. Eu não tenho como deixar de mencionar o trabalho muito corajoso do Daniel Coelho, que foi candidato a prefeito de Recife, num contexto muito adverso, mas ele fez uma campanha muito bonita, colocando com clareza a discussão sobre a cidade, a ideia de que, mais do que a sua opinião sobre a personalidade de João Campos, o prefeito platinado, o importante era colocar... Falar do que o Instagram não mostra, que era o Recife sem filtro, né? Recife sem filtro. Assim como a gente precisa ter uma discussão sem filtro sobre diversas outras cidades do país. Então, nossa saudação a todos os líderes livres que colocaram seu nome à disposição e enfrentaram essa campanha eleitoral com diferentes graus de adesão popular por meio do voto na urna. O ponto é, nem sempre nós conseguiremos convencer as pessoas de que as nossas ideias são as melhores para o momento. Mas o fato de termos líderes dispostos a, mesmo num contexto adverso, defender essas ideias e valores é algo que nos enche de orgulho. E vale agora destacar que, dentre todos os líderes livres que participaram desse pleito, nós tivemos 20 líderes que conseguiram ser eleitos. E dois foram pro segundo turno, vale dizer. Que são Alex Manente e Sérgio Vitor. Os dois candidatos a prefeito, obviamente, porque vereador não tem segundo turno. E os dois aqui em São Paulo. O Sérgio Vitor no segundo turno, na disputa em Taubaté. E o Alex Manente em São Bernardo do Campo. É porque eu ainda... Você confunde o ABC. Eu confundo ela o é ABC. paulista, Gente, ela ainda é uma gringa em São Paulo. Eu ainda sou uma gringa em São Paulo. Eu ainda vou tirar minha carteirinha de paulistana em algum momento. Honorária. Mas vale o pessoal acompanhar. É claro que o Livres vale sempre esclarecer. Nós somos uma associação civil sem fins lucrativos. Nós reunimos líderes acadêmicos, ativistas que comungam de valores e atuam em defesa de propostas. Que propostas? As que estão aqui no Caderno de Políticas Públicas. Quem está acompanhando no YouTube está vendo aqui na nossa cara. Quem estiver escutando nas plataformas de podcast pode sempre conferir no nosso site em eusolivres.org/CPP. Você confere as nossas propostas nesse ano a nível municipal. E também tem acesso ao do 2022, né, que tem propostas nacionais e estaduais, porque querendo ou não, nosso trabalho de discutir proposta não acaba quando a eleição acaba. Ela continua, então se por um acaso você conhecer ou for próximo, ou até às vezes isso acontece, né, trabalhar em um gabinete de estadual e federal, também pode acessar e ter contato com as nossas ideias. Pois é, vamos fazer uma ronda de parabéns agora para os eleitos. Eu estou me referindo a Cris Monteiro, reeleita vereadora em São Paulo pelo Partido Novo, multiplicando o impacto a quantidade de seus votos, né? E foi incrível. Certamente vai continuar um belo trabalho. Fabiano Soares, de Olambra, São Paulo, e que também fez um trabalho bacana e está aí na reeleição para vereador em Olambra. Pelo PSD, né? Sim. Fábio Jorge, em Salto, pelo PP, também foi eleito. Já Anderson Ferreira foi eleito em Macatuba, São Paulo, pelo PSD também. Reeleito prefeito, vale dizer. Reeleito prefeito. Vi Oliveira fez uma campanha muito bonita em 2 córregos, interior de São Paulo, pelo Republicanos e também conseguiu ser eleito. Também reeleito o vereador Pedro Duarte, no Rio de Janeiro, pelo Partido Novo. E também multiplicando bastante a sua votação
Marcela Trópia, em Belo Horizonte, foi reeleita pelo Partido Novo. Jamil Khalili, em Governador Valadares, Minas Gerais, pelo PP. Leonardo Flores, em Perdizes, Minas Gerais, pelo PSD. Caio Godoy, Uberaba, Minas Gerais, pelo Partido Novo. Igor Tavares, em Pouso Alegre, Minas Gerais, pelo Republicanos. Amália Tortato, em Curitiba, Paraná, pelo Partido Novo. Guilherme Livotti, que foi um líder livre de muito destaque como ativista, agora terá mandato de vereador em Apucarana, Paraná, pelo União Brasil. Aí temos um caso de renovação aí, um novo eleito. Tivemos também o Alisson Júlio, em Joinville, Santa Catarina, pelo Partido Novo. Nicola Martins, em Criciúma, Santa Catarina. Tivemos também o André Vec, em Brusque, Santa Catarina, pelo PL. Sendo reeleito prefeito também, tem feito um belo trabalho lá no município. Crislan, em São José, Santa Catarina, também foi reeleito pelo Partido Novo. Ângelo Guarese, em Constantina, Rio Grande do Sul, eleito pelo PP. Tiago Lucena, reeleito em João Pessoa, na Paraíba, pelo Democracia Cristã, faz um grande trabalho em defesa do empreendedorismo, da inovação, do uso da tecnologia na gestão pública. E, por fim, Ricardo Moraes, Santa Luzia, Paraíba, pelo MDB. É isso aí. Nossos parabéns a todos os líderes livres eleitos nessa disputa. Nossos parabéns e obrigado também para todos os líderes livres que, apesar de não terem sido eleitos, representaram os valores da liberdade e defenderam propostas liberais, empunhando o nosso caderno de políticas públicas nesse pleito municipal. Nossa multiplicação dos valores, o cultivo das nossas ideias não existiria com o impacto que tem se não fosse à disposição de líderes livres como vocês que têm coragem de defender essas ideias e propostas. E eu queria fazer uma menção honrosa a todos os que, embora não tenham sido candidatos, trabalharam nas campanhas e nos gabinetes, né? Eu acho que a gente, assim, a gente tem uma característica que eu acho muito legal aqui no Livros como associação, é que todo mundo trabalha muito junto, e aí você tem uma galera que assume gabinete, que trabalha na campanha, que está ali ajudando o amigo, né, ou o colega de trincheira da defesa da liberdade a se eleger e a trabalhar nessa defesa de ideias. Eu acho que queria dar um parabéns para vocês também, que participaram nas campanhas e ajudaram essa galera a se eleger, e que trabalharam nas campanhas que por acaso não conseguiram, mas que deram a cara a tapa mesmo assim. Esse é um ponto essencial, porque a gente sempre fala sobre a importância da participação política e como nós não podemos reduzir a política à urna e não podemos também reduzir a participação política àquele que é candidato. Todos os que participam do processo cívico, que defendem ideias, propostas, que são voluntários de campanha, que fazem doação de tempo, trabalho ou dinheiro, também estão participando ativamente da renovação, da oxigenação do país por meio do processo eleitoral e do debate político e precisam ser devidamente valorizados. Caso você deseje ter uma participação cívica mais ativa, isso não significa apenas se engajar em campanhas, mas também ajudar na produção de conteúdo, ajudar no cultivo desses valores, no cultivo das ideias. Você pode fazer isso se engajando nas atividades do Livres. Uma coisa que está começando a surgir em alguns municípios brasileiros é a ideia de criarmos observatórios de fiscalização do trabalho das gestões municipais, por exemplo. Então, se você deseja ser um cidadão mais ativo que fiscalize o seu município, por exemplo, se torne um associado do Livre, se engaje conosco. Você pode fazer isso por meio do nosso site em eusolivres.org/participe. Tivemos novidades essa semana, Débora? Tivemos sim, tivemos a sabatina de Gabriel Galípolo, que foi eleito, aprovado, né, pelo Senado e eleito, então, o presidente do Banco Central. Aprovado por unanimidade. Não, aqui tá dizendo que foram 66 a favor e 5 contra, então não foi unanimidade, não.
a unanimidade havia sido na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, onde ele recebeu 26 votos favoráveis após uma sabatina que durou cerca de 4 horas. Mas no plenário do Senado, ele teve 66 votos favoráveis e 5 votos contra a sua indicação, o que não faz nem cosquinha. Né? Sim. Eu fiquei pensando quem foram os 5 contra, porque... Quem é Gabriel Galípolo, Débora? Antes disso, qual é a importância do presidente do Banco Central? O presidente do Banco Central vai ser quem vai comandar a diretoria. Agora vai dizer que o presidente do Banco Central pode muito, mas não pode tudo, porque afinal de contas é um corpo de diretoria técnica ali. Algumas pessoas nomeadas ali pelo executivo, outros são técnicos de carreira. E não à toa o Galípolo já estava lá indicado pelo próprio Lula. Junto durante o mandato do Roberto Campos Neto. Então, vale dizer isso, né? O presidente do Banco Central vai ter que cumprir a meta de inflação, que é estabelecida pelo Conselho Monetário, que tem um voto do próprio presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda e agora, né, a ministra de Planejamento e Orçamento. E aí o papel do Banco Central é garantir o valor da moeda. Ou seja, se a inflação começar a ficar descontrolada, como a gente começa a ficar descontrolada, começa a sair da meta, o Banco Central vai lá, muda a política de juros, ou seja, sobe os juros e tenta controlar a inflação. Muito bom. E agora sim, quem é Gabriel Galípolo? Então, como eu falei, ele antes disso, né, um economista, e estava, né, como diretor do Banco Central apontado pelo Lula, abaixo do Roberto Campos Neto. E toda vez que a gente falava das brigas do Lula com o Roberto Campos Neto, com o Banco Central, a gente sempre dizia, olha, mas o Galípolo, em geral, vota junto com o presidente do Banco Central. Então, não quer dizer... Então, assim, pelo menos dentro da diretoria, considerando até quem foi apontado pelo presidente, não havia ali muito dissenso na maior parte das decisões na gestão passada. Então, vale dizer que, mais ou menos, a posição dele ao longo desse último mandato tem sido de apoiar a decisão do presidente anterior. Então, a ver como vai ser daqui para frente. Tem uma expectativa que ele tenha uma postura técnica, né, à frente do Banco Central. Isso. No começo, o mercado reagiu com um pouco de dúvida e tudo, mas conforme as decisões, né, do Banco Central foram se mostrando acertadas, né, de maneira a julgar o mercado avaliou como corretas e ele estava votando junto com o presidente, então o mercado avaliou que a tendência seria essa e pelo menos foi a sinalização que ele deu durante a sabatina. Ele falou muito sobre a autonomia do Banco Central e de como, eu achei isso interessante, ele falou que o termo autonomia gera muita discussão, muito barulho, mas é só um arranjo institucional que é importante para dar estabilidade para a organização. Eu achei isso bem interessante porque é uma forma dele se blindar e garantir o voto dos senadores da oposição para dizer assim, olha, gente, eu não vou ser, pelo menos segundo ele próprio, né, não vou sofrer interferências políticas aí da gestão do executivo. Ele buscou se afastar da polêmica política. Isso. Né? Sem precisar atacar, por exemplo, ou criticar o Lula, né? Ele falou, eu me dou bem tanto com o Lula quanto com o Roberto Campos Neto. Seja, vocês ficaram... Ele usou... um tiroteio, mas ele ficou... Não, ele ainda falou assim, eu imagino que tem uma expectativa que fosse acontecer um reality show. Aí eu fiz, olha, a figura de linguagem. Então, ele tentou se afastar do tipo, o pessoal brigou aí, não tenho nada com isso, me dou bem com todo mundo, tá tudo bem. Uma postura mais assim de independência mesmo e de tentar seguir uma linha técnica. O ponto que eu acho interessante é assim, o Galípolo chega na presidência do Banco Central sem ser, digamos assim, um nomão. Não é. Ele não é um Gustavo Franco, um Armínio Fraga, um Pécio Arida. Pécio Arida é demais, né? um Henrique Meirelles. Ele não é tão reconhecido ainda na área. O que, a princípio, faz com que as pessoas pensem, bom, então ele está chegando graças a uma relação política. O que leva as pessoas a pensar bem, que ele pode acabar atuando de forma política, a atender os interesses políticos, a aparelhar o Banco Central. Contudo... existe outro incentivo, que é como é que vai ser a vida dele depois do Banco Central. E aí eu acho que serve como um belo teste, na prática, de um velho argumento dos liberais brasileiros em prol da autonomia. Em prol da autonomia do Banco Central.
que a gente sempre defendeu basicamente que a autonomia era um arranjo institucional importante Sim. para blindar as pressões políticas do órgão e com Durante isso o mandato, vale dizer. reforçar o caráter técnico da atuação durante o Isso é mandato. fundamental porque significa assim, sei lá, o presidente e o Senado julgaram que o cara é técnico, é competente, é bom, vamos botar lá. E ao longo daquele mandato, salvo se cometer algum crime de responsabilidade, né? Porque aí tem outros mecanismos, enfim, tudo normal. Mesmo que ele desagrade quem colocou ele lá, ele vai terminar o mandato. Vai ficar aqueles 4 anos. E o que eu acho muito bacana também é que ele lembrou durante essa batina, quando a Damares fez algumas perguntas para ele, que ele vai pegar 2 anos do Lula e 2 anos, se o Lula for reeleito, do Lula de novo, ou então 2 anos do próximo presidente. O que também cria uma situação de maior, na minha opinião, de maior estabilidade. E vale lembrar porque antes era como? O presidente nomeia o presidente do Banco Central e aí, a qualquer momento, ele poderia ser trocado, né? Ao desincronizar a mudança, você impõe mais estabilidade na política Exatamente. econômica. né? E eu achei bem interessante, assim, que o Galípolo ficou esses 2 anos com o Roberto Campos Neto, que era, assim, foi votar com a camisa da CBF, né? E você pode discutir, e existe toda uma discussão sobre esse tipo de sinalização vindo de uma instituição, do presidente de uma instituição independente, mas queria dizer que, assim, ele tinha uma merda fazer isso. Eu não queria usar essa palavra. Mas, enfim, é péssimo. Mas o que eu queria apontar no sentido, assim, que ele trabalhou junto com um cara que pensa muito diferente dele, ideologicamente falando, e aparentemente votou junto na maior parte das questões técnicas. Então, ele teve 2 anos aí para aprender, né, para conviver com os técnicos do Banco Central. E aí a gente vai ver nos próximos 4 anos como é que o Galípolo se vai seguir o que aprendeu nesses 2 anos ou se vai se sentir muito pressionado pelas pressões políticas, né? A ver como é que vai ser nesse próximo mandato do Banco Central. Ô, Débora, deixando de lado a polêmica da camisa da CBF, de jantar com o Tarcísio, questões que a gente já tratou aqui no Livros Casts em outras ocasiões, qual é o legado que Roberto Campos Neto deixa na sua gestão à frente do Banco Central? Tirando as polêmicas, que a gente já discutiu que foram negativas, porque, enfim, gera um burburinho que não era para acontecer, ele seguiu o que a gente chama, né, de o handbook, como é que fala? O manual da política monetária. Eu acompanhei bem nos últimos anos os comentários. Tem toda uma discussão técnica. Eu cheguei a escrever um artigo na Folha sobre isso, sobre o quão é importante, o quanto presidentes do Banco Central precisam comunicar, porque às vezes se comunica demais é pior do que se não fala nada. Enfim, tem uma discussão bem técnica sobre isso. Você pode ler mais sobre isso na coluna de Débora na Folha de São Paulo. Você pode botar o link aqui depois, né? Mas ele segue bem o que os bancos centrais do mundo todo fazem. Um exemplo disso é você pegar, por exemplo, um gráfico do aumento da taxa de juros durante a pandemia e ver que o Brasil se moveu um pouco antes da União Europeia e dos Estados Unidos, enfim, junto com o Chile ali, de subir a taxa de juros no momento adequado, né? Porque a taxa de juros caiu muito, porque, obviamente, a economia estava toda desacelerando. E aí os liberais austríacos vão dizer que foi um absurdo, caiu demais aquilo, mas... Enfim, o mundo todo estava derrubando as taxas de juros, foi dentro da normalidade e voltou a subir quando viu que a inflação estava batendo. Eu lembro que em 2021 tudo ficou muito caro de repente. E aí que foi quando começou a ter uma retomada da economia. E se você olhar bem o gráfico, Roberto Campos Neto agiu junto, para e passo com o resto do mundo, um pouquinho antes, porque o Brasil precisava mesmo ser um pouquinho antes. Mas, assim, tudo dentro da normalidade. Fora as polêmicas que a gente já comentou, e uma discussão um pouco mais técnica sobre a forma que presidente do Banco Central deve se comunicar com o público sobre taxa de juros, ele segue realmente o padrão internacional. E eu com frequência digo que o Banco Central que a gente tem é uma das melhores instituições que a gente tem. Conseguiu nos dar o Pix, está trabalhando para o Drex, está inovando. A consolidação do Pix foi feito durante a gestão do Roberto Campos Neto. A comunicação eu acho bem interessante deles. Eu cheguei a estudar lá no INSPER, em gestão pública, comunicação de algumas instituições. O Banco Central faz um trabalho de explicar sobre fraude, sobre golpe, sobre dívida, sobre cartão de crédito, sobre várias coisas. Então, é uma instituição que está tentando ali, e às vezes até com uns memes engraçados, eu gosto muito. Então, assim, eles estão sempre tentando ali se conectar com a população e se tornar uma instituição realmente relevante, para além da função primária, que é proteger a função da moeda e regular o setor bancário. Eles têm uma presença ali para realmente ter contato ali com a pessoa que é, no final das contas, quem vai se beneficiar das medidas que eles tomam. Eu acho isso
Eu tenho muito orgulho do Banco Central e do Pix. Principalmente quando você viaja pra fora e as pessoas têm que baixar um aplicativo pra mandar dinheiro. E eu fico, gente, que atraso, que é isso? Então, eu queria fazer esse comentário porque significa que a gente precisa prestar bem atenção no que vai acontecer nos próximos 4 anos, porque pode reforçar, né, o bom trabalho do Banco Central, a qualidade das instituições, garantir que a autonomia funcione da maneira como deveria funcionar, ou se der tudo errado, a gente vai ter um retrocesso numa instituição que é muito bacana, muito boa. Vamos acompanhar, portanto, os próximos passos e todas as expectativas e desdobramentos da gestão de Gabriel Galípolo à frente do Banco Central. Resta saber quem o presidente Lula vai culpar quando tiver algum tipo de má notícia econômica, dado que ele vinha usando o Roberto Campos. Ele pode continuar usando o Galípolo. Ele pode continuar usando o Galípolo, porque já não fazia sentido culpar o Banco Central antes, continuaria não fazendo. Mas me pergunto. Mas culpar um indicado dele mesmo seria. Mas depois não dá. Seria, mas eu não duvido também. Alternativas são fazer como a Dilma no finalzinho. Não ela, a pessoa física, mas o governo. De dizer que a gente liberou muito crédito, mas os empresários não investiram. Não é possível. A culpa é dos empresários. A culpa é dos empresários. Às vezes é uma opção sempre no cardápio ali de encontrar culpados. Tu tem alguma aposta, mano, de quem que vai ser o novo voto expiatório? Eu acho que você trouxe uma boa. Talvez os empresários não sejam patriotas o suficiente. Não querem ver o desenvolvimento do país, né? Distribuir a riqueza, gerando emprego. É uma opção. Os malditos rentistas. Ou as fake news. Essa também é uma favorita do pessoal, né? Estão espalhando fake news e aí o governo tá entregando tudo e as pessoas não gostam do governo também. É verdade. E olha que agora tem o X de volta. Então, talvez... Muito bom o X de volta. Tava sentindo falta. Eu estava com xistite aguda. Eu vou dizer pra você que a coisa que eu mais senti falta foi acompanhar pesquisas acadêmos. Eu acho que quase ninguém vai dizer isso. Mas porque muito do debate de economia e ciência política acontece no X e os artigos acadêmicos são divulgados lá e tudo geralmente em inglês. E sem o X eu tava tipo, o que tá acontecendo no mundo acadêmico? Tem várias pessoas que eu sigo no Twitter que eu fico sabendo de textos novos, de autores liberais de outras partes do mundo, inclusive, por meio do X. Eu senti falta disso durante esse tempo, mas, como todo brasileiro que acompanha a política, eu acho que o momento de maior saudade foi na crise da cadeirada, que com o X teria tido mais memes. Então nós teríamos tido uma possibilidade de suportar a falta de civilização com um pouco de criatividade do jeitinho brasileiro. Mas chegou muito meme no WhatsApp. Eu acho que o fluxo de meme foi bom. Eu não tô em tantos grupos de WhatsApp assim. Eu tô. Chegou bem, gente. A quantidade de memes pelo WhatsApp, acho que supriu, assim. Não, mas o Twitter você vê sem precisar baixar e encher o seu celular. Não, isso é verdade, De imagens e memes. Eu não quero guardar aquilo para sempre no meu álbum. Eu quero apenas ver, rir e bola para frente. E dar RT, dependendo, né? E brindar, como brindaram as lideranças liberais que promoveram chopp sem imposto em Brasília. Estou falando dos líderes livres LGM e Nana Kachen, que estiveram aqui na Casa Livre recentemente. Semana passada. Conversaram conosco e, como eles são rápidos e velozes no gatilho, já organizaram um chopp sem imposto lá em Brasília, onde eles moram, que contou com várias iniciativas, pessoas de várias iniciativas liberais importantes, como o SFL Brasil, a UJL, pessoas de juventudes partidárias. E vale dizer que, e aí abrindo um parênteses do que eu falei mais cedo, tanto a Naná quanto o LGM, por serem de Brasília, não participam de eleições municipais, vieram aqui para São Paulo para ajudar na campanha da Cris Monteiro. Dois voluntários que estavam aqui dando o suor e o tempo para ajudar na eleição. Então são 2 exemplos claros de não só estavam lá movimentando essa deles, mas vieram aqui ajudar na campanha da Cris, que foi eleita. É isso aí. Então, inspirem-se em associados livres como LGM, Nana Kachen, e façam mais atividades como essas. É sempre importante reunir as pessoas que pensam como nós, associados do Livres, pessoas de outras iniciativas do ecossistema liberal, para trocar ideias e fazer com que
por meio de brindes, goles e amizades, possamos cultivar o valor da liberdade. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. My kind of left me.